Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos iniciar mais uma videoaula, lembrando que essa videoaula é a última videoaula do primeiro bimestre, porque vamos encerrar hoje os últimos exercícios da segunda unidade, encerrando então o conteúdo do primeiro bimestre, ok? Então pegue o seu livro de português, o seu caderno, compare suas respostas com a minha, ok? Faça as anotações necessárias. Lembrando que as explicações e as respostas detalhadas eu vou disponibilizar para vocês em foto, claro, posteriormente, junto com a divulgação desse vídeo, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar então as correções, né, dos exercícios das páginas 65 a 81. Então, na página 65, a gente vai abrir aí a correção com o estudo da língua, tá? Um estudo referente à função sintática. Então, na revisão, tem revisão, morfologia e sintaxe. Aí ele tem assim: 1. Leia a seguir um trecho do conto Doutor, de Luiz Schwartz. Nossa, que nome difícil, né? Minha mãe queria que eu fosse médico, coitada. Meu pai até ria. Meu filho médico, ele dizia e gargalhava. Se conseguir ser pedreiro ou encanador, está bom. Ela fechava a cara e continuava dizendo que eu iria ser médico, que eu estudaria para isso, faculdade e essas coisas, que eu era inteligente. Olha a cara do menino, Oswaldo. Ele tem cara de doutor. O primeiro brinquedo que eu ganhei de Natal foi um jogo de consultório médico, o primeiro e o último. Depois disso, a nossa situação ficou mais difícil. Meu pai nem procurava mais emprego. Entrava em casa, me via brincando com um jogo que minha mãe escolhera e dizia: E aí, doutor, dá para explotar o meu coração? Eu passava as tardes brincando de médico. Colocava o termômetro no gato, que vivia no terreno baldio colado à minha casa. Ele miava, louco de raiva, mas eu não me importava. Com um jaleco branco, óculos de plástico, eu precisava praticar. Letra A. A que classe gramatical pertence às palavras destacadas? Então, tem duas palavras destacadas nesse texto: mãe e pai. Essas duas palavras, elas pertencem à classe dos substantivos, ou seja, aquelas palavras que nomeiam coisas, seres, sentimentos, objetos em geral. Letra B. Em cada frase em que essas palavras aparecem, há uma forma verbal que declara algo a respeito delas. Então, quando ele fala forma verbal, é um outro jeito de falar de verbo. Então, forma verbal e verbo é a mesma coisa. Identifique a forma verbal em cada uso. Então, quais são os verbos? Quais são as formas verbais aí em relação a esses substantivos? Eu tenho aí queria e ria. Por quê? Minha mãe queria. Então, eu tenho o substantivo mãe e a forma verbal queria. Eu tenho o substantivo pai, meu pai, até ria. Então, a forma verbal referente a pai é o verbo ria, ok? Letra C. As formas verbais identificadas necessitam de complemento? Se a resposta for afirmativa, aponte qual é o complemento, tá? A forma queria, essa sim, essa precisa. Esse verbo ele é transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento. Queria o quê? Se eu falar para vocês agora, eu quero. Tá, ok, você vai entender que eu preciso de alguma coisa, que eu estou querendo alguma coisa, mas o quê? Nossa, eu quero tantas coisas, né? Então, o queria, ele necessita sim de complemento, senão o verbo sozinho não dá conta de completar esse sentido. Então, por isso que ele precisa desse complemento. E o complemento, no caso aí, que eu fosse médico. Já a forma verbal ria não precisa de complemento, porque, na verdade, o verbo ia, ele é como se quase autônomo. Quando você fala ele ria, você já entende de cara qual é a ação praticada por essa pessoa, o ato de rir, que já está a carga de sentido, já está toda no verbo.
Mas prestem atenção, mesmo o verbo sendo intransitivo, ou seja, aquele verbo que não precisa de complemento, o verbo intransitivo não precisa. Isso não quer dizer que eu não possa complementá-lo. Eu posso sim. Se eu acrescentar um complemento ao verbo intransitivo, eu vou aumentar ainda mais o detalhe de oração, mas ele não precisa, ok? Letra D. Qual é a função sintática da palavra mãe e da palavra pai nessas frases? Então, vamos lá. Morfologia é o estudo das palavras, da formação das palavras, ou seja, classe gramatical. A classe gramatical de pai e mãe, substantivos. Agora, quando eu falo de função sintática, é a função que aquelas palavras estão exercendo dentro da oração. Então, as mesmas palavras eu vou olhar de forma diferente. Em vez de eu olhar enquanto substantivo, eu vou olhar para mãe e pai enquanto a função que ele está exercendo. E qual é a função? Sujeito. Mais ainda, mãe e pai são núcleo do sujeito. O que quer dizer núcleo do sujeito? É a palavra mais importante do sujeito. Por quê? Prestem atenção. Eu tenho, minha mãe queria que eu fosse médico. Perdão. Minha mãe queria que eu fosse médico. De quem eu estou falando? Quem é que queria que eu fosse médico? Quem está realizando a ação? Minha mãe. Então, o sujeito não é sua mãe, é minha mãe. É o sujeito e tudo que acompanha ele. Minha mãe. Mas quem é a palavra principal dentro desse sujeito? A palavra que, se eu tirar, eu não vou entender de quem eu estou falando. Mãe. Então, nesse caso aqui, tanto mãe quanto pai são o núcleo do sujeito. Ok? Essa é a função sintática deles. Letra E. E agora? Agora observe o emprego da palavra mãe na frase a seguir. Reconheceram a mulher como mãe. Então, ele pergunta, nessa frase, a palavra mãe refere-se ao sujeito indeterminado ou completa o objeto a mulher. Ou seja, ele está se referindo ao sujeito indeterminado ou ele é um complemento do objeto mulher. Qual é a função sintática de como mãe, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto? Então, para eu responder essa questão, eu já preciso saber previamente quais são essas funções sintáticas. Eu tenho que saber o que é um predicativo do sujeito do objeto, eu tenho que saber o que é um sujeito predicado, o que é um objeto direto, objeto indireto. Então, se você não conseguiu responder essa pergunta, volta lá na explicação. Tá? Mas eu vou dizer a resposta, claro, tá? A palavra mãe, aí, no caso, completa o objeto direto a mulher. Então, se ele completa o objeto, ele é um predicativo do objeto. O que é essa palavra predicativo? Que vamos combinar que é um pouco cruel, né? Essa nomenclatura gramatical. O que é o predicativo? É um atributo, é uma qualidade, tá? Ou seja, quando eu falo classe gramatical, adjetivo. Quando eu falo função sintática, qual é a função sintática do adjetivo? Ele é um predicativo. Então, o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, ele vai ser uma qualidade, um atributo daquele sujeito. Só que o predicativo do sujeito vai complementar o sujeito, de quem eu estou falando. E o predicativo do objeto vai complementar o complemento. Ou seja, o objeto direto não é o complemento do verbo, mas o próprio complemento também pode ter um complemento, pode ter uma característica. Aí é que tá o predicativo do objeto, porque eu tenho reconheceram a mulher como mãe. Quem é o verbo? Reconheceram. Quem é o complemento do verbo? A mulher. Então, a mulher está complementando o sentido de reconheceram, porque sozinho ele precisa de um complemento. Aí eu tenho um objeto direto, a mulher, porque reconheceram, que é o verbo, está se ligando ao seu complemento sem um auxílio de preposição. Então, é um objeto direto. Mas essa mulher não é qualquer mulher, é como mãe. Então, essa palavra mãe aí está complementando o complemento do verbo reconhecer, que é a mulher. Vocês percebam o seguinte, eu preciso saber da teoria, eu preciso saber o que é um adjetivo, o que é um verbo, eu preciso saber o que é um
um pronome, um advérbio, eu preciso conhecer as classes gramaticais. Por outro lado, eu também preciso saber o que são as funções sintáticas dessas classes gramaticais. Então, percebam que a mesma palavra, ela vai se comportar de maneira diferente dependendo do contexto. Então, se engana quem pensa que português é decoreba. Isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado, isso aqui é predicativo, isso aqui é objeto direto. Não adianta. Claro que eu preciso sim conhecer o conceito, a aplicação, mas nem sempre ele vai ser aquilo naquele contexto. Cada texto, as palavras vão ser usadas com um propósito diferente. Então não há fórmula, tá? As palavras não são fixas. É esse tipo de maturidade que a gente tem que ter, ok? Você tem que entender, não decorar nada, tá? Página 66 agora, tá? Página 66 é a continuação desse exercício, tá? De funções. Eu tenho na 66 aí a letra F, que diz o seguinte, acompanhem comigo. Identifique a função sintática da palavra mãe na frase abaixo e classifique a função sintática da expressão destacada. Então, prestem atenção para os comandos. Eu falo isso não só para os exercícios do livro, mas vocês estão no ano, vão fazer prova de IF, de CAP, depois vão fazer ENEM, vestibular, para faculdade. Então, olha só, prestem atenção que isso é um conselho para a vida, tá? Para preencher formulários de emprego, em tudo, tá? Prestem atenção nos comandos que eles estão te dando. E os comandos geralmente vêm em forma de verbo, tá? Ó, identifique a função sintática, classifique a função sintática. Então ele está pedindo várias coisas aqui, duas coisas na verdade, no mesmo enunciado, tá? A mãe foi reconhecida por todos. Prestem atenção, ele quer saber qual é a função sintática da palavra mãe e classificar essa função sintática. A mãe foi reconhecida por todos. Eu tenho aí, então, a mãe novamente como núcleo do sujeito. Quem é que foi reconhecida por todos? Quem é que a ação está se referindo? A mãe. Então, mãe também aí é o sujeito. Na verdade, ele é núcleo do sujeito, porque o sujeito é a mãe. Mãe está sendo acompanhada pelo artigo. Eu também conto o artigo como sujeito. Só que o núcleo, ou seja, a palavra do sujeito que não pode faltar, é mãe. Porque se eu tirar, fica assim. A foi reconhecida por todos. A quem? A tia, a mãe, a professora? Não sei. Então, mãe é um núcleo. Foi reconhecida por todos. Esse por todos aí, que está em negrito no livro, é o quê? Agente da passiva. Lembre-se que o agente da passiva, eu tenho a preposição e a outra palavra. Por todos. Então, esse pedacinho de por todos é um agente da passiva. Perfeito? Número 2. Você notou que as palavras destacadas no trecho do texto do autor, apresentado na atividade anterior, estão acompanhadas, respectivamente, pelas palavras minha e meu. Eu já sei pelo enunciado, prestem atenção que o enunciado também é o caminho das pedras. Ele já diz para você, ele limita qual é o texto que você referente àquela questão. Então, já sei que é sobre o texto do autor, mas ainda sobre as palavras minha e meu. Letra A. Qual é a classe gramatical? Quando ele fala classe gramatical, ele está falando de morfologia. Qual é a classe gramatical das palavras minha e meu? Ora, fácil, né, gente? Classe gramatical minha e meu são pronomes o quê? Possessivos, tá? Letra B. Qual é a função sintática desempenhada por essas frases? Por essas palavras nas frases. É o quê? Eles são adjunto, adnominal e artigos, tá? Perdão, eu dei a resposta da letra C, tá? Letra B é a função de adjunto adnominal. Então, minha e meu são adjuntos adnominais, tá? Por que adjunto adnominal? Quem lembra o que é um adjunto adnominal? Adjunto que vai junto, nominal, adnominal de nome, a palavra que vai junto do nome. A palavra que vai junto do nome é a palavra que acompanha quem? O substantivo. Então, posso ter, por exemplo, minha mãe. Minha mãe é o sujeito, mas esse minha aí é um adjunto adnominal, tá? Letra C. Se em vez de minha e meu viessem as palavras o e a,
Qual função sintática essas novas palavras desempenhariam nessas frases? E qual seria a classe gramatical delas? Ora, elas continuariam sendo coadjuntas nominal, porque qualquer classe de palavra que acompanhe o substantivo, o nome, é adjunta nominal, tá? Qual a classe gramatical, então, delas? Artigo, né, gente? Artigo definido. Letra D. Agora, escreva frases em que as palavras mim e meu sejam o núcleo do sujeito. Em seguida, explique o que você precisou fazer para compor as frases. Então, olha só, eu tenho pronomes que vão se comportar como um núcleo do sujeito. Como que eu posso fazer isso? Então, prestem atenção. A frase, a oração é a seguinte: a boneca de Arlete era de plástico, ponto. A minha era de pano, ponto. Então, eu tenho aí, a minha era de pano. Quando eu falo a minha era de pano, eu tenho o pronome minha, tá? Passando por um processo de substantivação. Ou seja, ele deixa de ser pronome e é transformado em substantivo. Pasmem, não sei se vocês já viram esse processo de substantivação. Eu posso sim, na língua portuguesa, pegar algumas palavras, algumas classes gramaticais e transformar em substantivo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é você dar evitar repetição, tá? E também dar esse novo aspecto estético ao texto, tá? A aparência do texto fica mais elegante também. Tá? Então, a minha era de pano. Quem é que era de pano? A minha. Mas percebam que, assim, eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Para eu transformar um pronome em substantivo, em núcleo do substantivo, eu tenho que me referir ao sujeito anteriormente. Se eu tivesse a palavra isolada, a minha era de pano, você entendeu alguma coisa? O que era de pano? A boneca, a mochila, não sei, o estojo, mas é feminino, né? A bolsa, tá fora de contexto. Então, funciona, eu consigo entender que minha é uma boneca, porque anteriormente eu disse, a boneca de Arlete era de plástico. É a mesma coisa se eu dissesse, a minha boneca era de pano. Eu omito o substantivo boneca e deixo unicamente como sujeito aí o pronome minha, ok? Letra E. Deduza. Qualquer classe gramatical pode desempenhar a função de sujeito? Explique sua resposta. Não sei qual é a resposta de vocês, mas eu vou olhar no caderno, tá? Mas não, tá? Essa transformação que eu chamo de substantivação em uma classe gramatical, transformar em sujeito, não funciona com todas, tá? Funciona com artigo, com pronome, tá? Alguns adjetivos, tá? Mas não são todas as classes gramaticais que funcionam. Tá? Página 68 agora, por quê? As páginas 67 é explicação, tá? Então, na página 68, eu tenho aí organizar o conhecimento, vocês vão marcar aí que vocês estão entendendo ou não. E embaixo eu tenho atividades, tá? Ainda sobre função sintática. Eu tenho aí, número 1. Observe o título de um livro de... Gente, não sei dizer esse nome. Tá? Minha licenciatura é em inglês, não é em japonês, não é essa língua que tá aí, não. Angolano, nossa, né? Mas é um nome diferente, né? Deve ser de um dialeto angolano. Angola fala português, mas eles também falam lá vários dialetos. Letra A. O título, Os da Minha Rua, é composto por uma frase nominal. Transforma em uma frase verbal. Se eu não souber o que é uma frase nominal, o que é uma frase verbal, eu não consigo fazer esse exercício. Reparem que esses exercícios estão sempre resgatando conhecimentos que vocês já têm, porque vocês estão no 9º ano. A jornada de vocês já está se completando aí no ensino fundamental. Então, vai ficar cada vez mais difícil. Então, o que é uma frase nominal? Uma frase nominal é quando eu não tenho verbo. E frase verbal ou oração é aquela frase que tem verbo. Pronto. Então, ele quer que transforme essa frase, os da minha rua, que é uma frase nominal, não tem verbo, numa frase verbal. Exemplo, letra A, né?
Os meninos da minha rua brincam. Eu acrescentei o verbo. Claro que teve aqui o acréscimo também de meninos, mas eu poderia colocar os da minha rua brincam, ok? O importante é acrescentar o verbo. Sem o verbo, não tem oração, não tem frase verbal. B. Reescreva o título do livro com o verbo ficar. Ora como verbo de ligação, ora como verbo de ação. Mais uma vez, gente, tá? A mesma palavra vai desempenhar funções diferentes dependendo do contexto. O verbo de ligação é aquele verbo que ele não tem carga de ação nele. Ele só indica um estado de espírito, né, ou um estado físico da pessoa, que ele tá ali só para ligar o sujeito com o seu predicativo, ou seja, com a sua qualidade. Por exemplo, ela é bonita. Tá? Esse é aí, que é o verbo, não tem uma ação sendo realizada. Ele só tá ligando o é com a qualidade do ela, né? Ela é bonita, por isso que é verbo de ligação, tá? Já o verbo de ação, ele tem uma carga de ação nele, de alguma coisa sendo realizada, tá? Então, vamos ver o verbo ficar enquanto verbo de ligação. Por exemplo, os meninos da minha rua ficaram cabisbaixos. Cabisbaixos é assim, trechinho, tá? Eu acrescentei meninos aqui, mas eu poderia colocar. Os da minha rua ficaram cabisbaixos. Ou seja, esse ficaram não tem o sentido de ação, e sim de estado, né? Que eles estavam tristes. Quem é que que ficaram cabisbaixos? Os da minha rua, tá? Então, ele está ligando o sujeito com o seu atributo do sujeito. Agora, o verbo ficar como verbo de ação, perdão. Os da minha rua ficaram na rua de trás. Agora, o verbo ficar, ele tem uma carga de estar presente, de ficar, ir, andar e ficar lá, e permanecer lá. Então, esse é o objetivo. Perceberam a diferença? Tá? Letra C. Leia a frase a seguir. Os da minha rua deram a bola aos meninos da rua de trás. Identifique o sujeito de quem eu falo, o predicado, o que eu falo do sujeito, o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante do sujeito, e sua classe gramatical. Então, o sujeito aí é os da minha rua, de quem eu estou falando. Predicado. Qual é a ação realizada pelo sujeito? Deram a bola aos meninos da rua de trás. Lembrando que se o predicado é a ação realizada pelo sujeito, eu tenho que incluir no predicado o verbo, ok? Núcleo do sujeito, quem é? Os, tá? Os da minha rua. Esse é o núcleo, é a quem eu me refiro, tá? Página 69. Eu tenho aí a continuação, né, desse exercício. Número 2. Leia uma história em quadrinhos que tem como protagonistas as andorinhas Lola e Juju, tá? Lola e Juju. Tremeu aí um pouco a tela porque meu livro bateu aqui na tela do computador, tá, gente? Desculpa. Lola e Juju. Virei de ferro. Aí, tá caindo. Virei de vidro. Virei de papel. Virei de fumaça. Virei de pudim de coco. Virei de borracha. Virei do avesso. Tive um sonho. Eu vi. Então, letra A. Explique como nessa HQ a linguagem não verbal, desenhos, reforça o sentido da linguagem verbal, palavra nos balões. Então, olha só, uma tirinha, um cartoon, uma charge, são textos híbridos que mesclam a linguagem verbal, palavras escritas, e imagens ou desenhos, que é o auxílio visual. Lembrando que para eu entender um texto híbrido, eu não posso só entender pela metade. Eu não posso entender só o que está escrito, eu não posso entender só o que está o desenho, a imagem, eu tenho que entender os dois. Os dois funcionam juntos, tá? Não há separação entre a linguagem verbal e não verbal. Então, qual é aí
a relação desses dois textos, tá? Porque a cada transformação da andorinha, que é anunciada no balão, eu tenho a imagem correspondente. Então, quando ela fala virei de ferro, lá na imagem eu tenho ela toda em cinza, transformada em ferro. Tá até caindo, porque quando é de ferro é mais pesado, né? Então, para cada palavra, para cada balão com o texto verbal, eu tenho a sua representação no visual, ok? Letra B. Qual é o único quadrinho em que virar não foi usado como verbo de ligação? Justifique sua resposta. Então, eu tenho aí no penúltimo quadrinho, tá? Virei do avesso. Por quê? Nessa utilização do verbo virar, em todas as outras, quando ele fala virar, quer dizer uma transformação. Tá? Ora ela é de ferro, outra hora ela é de borracha, cada hora ela vira uma coisa, ou seja, ela se transforma em alguma coisa. Mas quando ele fala virei do avesso, é uma ação física, ou seja, ela está ficando ao contrário, de dentro para fora, o ato de virar. Então percebam aí que eu tenho duplo sentido neste verbo. Tá? Ele pode significar coisas diferentes dentro do contexto. E eu tenho aí um quadrinho só. Então, dentro do mesmo quadrinho, o verbo virar assume dois significados diferentes. Tá? Letra C. Nesse quadrinho, em que virar não é verbo de ligação, como você classifica morfologicamente a locução que o acompanha? Por quê? Olha só o conhecimento prévio que eu tenho que ter. Eu tenho que saber o que é classificar uma palavra pelo lado morfológico, ou seja, pela classe gramatical, e eu tenho que saber o que é uma locução. Tá? Então, classe gramatical, morfologicamente falando, é a classe gramatical. E locução, o que é uma locução? Locução é um conjunto de palavras, eu posso ter duas, eu posso ter três, tá? Então, as palavras do avesso formam uma locução adverbial, tá? Por que é uma locução? Porque eu tenho a palavra do, que é uma preposição, e eu tenho a palavra avesso, que é um substantivo. Juntas, elas funcionam como uma locução adverbial. E qual é a função da locução adverbial? É dar mais sentido a um verbo. Virei o quê? Do avesso. Então, esse do avesso está complementando o sentido do verbo virei. Ok? Se eu tirar esse complemento, essa locução adverbial, eu não vou entender. Virei o quê? Né? Então, eu tenho aí, né, uma locução adverbial demonstrando aí um significado de modo, né, que é expresso pelo verbo. Número 3. Tá? Perdão, tem letra D, né? Eu não respondi tudo. Que função sintática esse substantivo exerce? Então, ele é um substantivo pássaro ou andorinha, tá? Que ele corresponde a personagem. Tá? Então, esse substantivo exerce a função de núcleo do predicativo do sujeito. Tá? Número 3. Leia o trecho de um conto originário da Índia, chamado A Árvore de Amrita. Amrita recostou-se na sua árvore predileta e descansou. Em contraste com o sol abrasador do deserto, ali ela encontrava verde e frescor. Às vezes, Amrita subia na árvore, às vezes o vento a balançava, e ela se tornava a rainha da floresta. Às vezes, ela conversava com a árvore, compartilhando seus devaneios e segredos. Mas hoje o dia estava tão tranquilo que ela ficou ali sentada em silêncio. Letra A. Que informações podemos obter da personagem Amrita pela leitura desse trecho? Várias informações, mas eu separei algumas aqui, né? Que ela mora num lugar muito quente, uma região de deserto, e que ela tinha como grande amiga confidente uma árvore, né? Letra B. Localize no trecho um substantivo, um adjetivo, um pronome e um advérbio. Então aqui ele está falando de classe gramatical, tá? Qual é o adjetivo aí que ele pediu, tá? Repetindo então letra B. Localize no trecho um substantivo, um adjetivo, um pronome e um advérbio. Então ele está pedindo aí as classes gramaticais. Por exemplo, substantivo: Amrita, árvore, sol.
Adjetivo, predileta, abrasador, tranquilo. Pronome, ela e a balançar, a, que é a balançava, tá? Esse a balançava, esse aí não é artigo, não é preposição. Ele é um pronome, tá? Que se refere a ela. Advérbio, hoje, ali, então, ok? Entre outros, esses aqui foram os meus exemplos. C. Agora, identifique um verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Aquele que não precisa de complemento. Um verbo de ligação e o respectivo predicativo, classificando-o em predicativo do sujeito ou do objeto. Então, verbo intransitivo, descansou. Descansou, já entendo qual é a ação sendo realizada, tá? Não precisa de complemento. Verbo de ligação, tornava, tá? Esse tornava, ele também não tem uma carga de significado muito grande, de ação, tá? Predicativo do sujeito, a rainha da floresta. E predicativo predicativo do sujeito, a rainha da floresta, e predicativo do objeto, tranquilo, ok? Página 70 agora. Na página 70 é continuação desses exercícios, né? Eu tenho aí, na frase, às vezes o vento a balançava, classifique o sujeito e o predicado. Em seguida, identifique o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Então, isso aí é uma questão de função sintática. Qual é o sujeito? Eu tenho sujeito simples, o vento. Predicado verbal, a balançava. Adjunto adnominal, o. Adjunto adverbial, às vezes. Letra E. Nesse trecho, há um objeto direto cuja palavra é um pronome, afirmando, ponto. Qual é essa palavra? A palavra a, em a balançava. Então, esse aí é um pronome, tá? Letra F. Observe as frases a seguir. E ela se tornava a rainha da floresta. A bruxa tornava a menina a rainha da floresta. Qual delas apresenta um predicado nominal e qual apresenta um predicado verbo nominal? Tá? A primeira frase apresenta o predicado nominal, ou seja, o verbo é de ligação. O predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação, e que esse verbo não tem uma carga muito pesada, tá? De ação. A rainha da floresta é o predicativo do sujeito. A segunda frase apresenta predicado verbo nominal, tá? O verbo é transitivo direto, a rainha da floresta é predicativo do objeto, tá? E o objeto direto aí é a menina. Então, no predicado verbo nominal, eu tenho tanto o predicado verbal, tanto o predicado nominal. Predicado nominal é que eu tenho esse verbo aí, eu tenho uma característica, na verdade, do sujeito, tá? Eu tenho um predicativo do sujeito. E eu tenho predicado verbal porque eu tenho verbo de ação, não de ligação, tá? São os dois ao mesmo tempo, tá? Continuando, número 4, tá? Ainda na página 70, eu tenho aí mais um texto híbrido, né, para a gente poder fazer análise sintática. Veja o anúncio de uma campanha. Atitudes para uma nova Curitiba. A alegria é igual, somos todos iguais. E tem a imagem de um deficiente visual, tá? Letra A. Explique qual é o objetivo dessa campanha. Para responder, observe o sentido do verbo ser nas palavras alegria é igual, somos todos iguais. Onde está o verbo ser aí? Né? A alegria é igual, então é o verbo ser. Lembrando que o verbo ser é irregular, tá? Então por isso que ele é. E somos todos iguais. Somos, tá? Então qual é a relação aí, tá? Qual é o objetivo dessa campanha? É justamente falar dessa inclusão dessas pessoas deficientes visuais e os direitos que elas possuem, tá? Quando eu tenho a alegria é igual, as emoções das pessoas são iguais, tá? Independente se ela é deficiente ou não, tá? Então, a alegria é igual, tanto por deficiente quanto por quem não é deficiente, tá? E somos todos iguais, fala aí da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, ou seja, mesmo a pessoa com deficiente, ela é igual e tem todos os direitos como qualquer outro cidadão. É um ser humano que respira, que fala, que trabalha, que tem emoções, né? B.
Identifique o núcleo do sujeito na frase a alegria é igual. Qual é a classe gramatical da palavra igual e qual a função sintática que ela exerce na frase? Então, são várias coisas, né, que ele pede. O núcleo do sujeito é alegria. Por quê? Quem é que é igual? A alegria. Então, esse é o meu sujeito, é de quem eu estou falando. A palavra igual é um adjetivo, tá? E exerce a função sintática de predicativo do sujeito. A alegria é igual. Eu tenho aí um predicado nominal. Por quê? Esse é um verbo de ligação. Ele está ligando a alegria, que é o sujeito, com a qualidade da alegria, que é igual. Letra C. Crie uma frase com a utilização das palavras alegria e igual, em que o predicado seja verbo nominal. Tá? Então, por exemplo, a alegria voltou igual. Então, como que é o predicado verbo nominal? É como eu expliquei anteriormente. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter um verbo de ação, eu tenho que ter uma qualidade, eu tenho que ter um predicativo do sujeito. A alegria voltou igual, eu substituí o verbo de ligação sem peso de ação por um verbo que representa uma ação sendo realizada, que é voltou. Mas eu permaneço aí o igual. O igual é adjetivo, classe gramatical, mas a função sintática dele é classificar a alegria, que é igual. Tá? A alegria não é diferente, ela é igual. Letra D. O verbo ser nas frases do anúncio transmite a ideia de permanência. Reescreva as frases de forma que seja transmitida a ideia de transitoriedade e não de permanência, tá? Por exemplo, a alegria está igual, ou seja, ela está igual agora, mas ela pode mudar, ela pode transitar. Agora está igual, mas ela pode se tornar diferente. Estamos iguais, andamos iguais. Então, são verbos que indicam esse movimento, que alguma coisa pode mudar. Pode ser uma coisa, mas daqui a um tempo pode deixar de ser essa coisa e se transformar em outra. Certinho? Vamos, então, prosseguir. Número 5, na página 71. Eu tenho aí mais uma tirinha, né, do Ozzy, muito famosa, tá? Ozzy, colocarei em prática meu método para escapar da sopa de legumes da minha mãe. Quer dizer, A. Ativar o ultrassugador de matérias. B. Introduzi-lo no recipiente ou na área desejada. C. Ativar a função hiper-mega aspiração. D. Armazenar o material sugado no compartimento de segurança. E, por fim, ativar o expelidor de comidas indesejáveis. Letra A. Em que gêneros de texto costumamos encontrar construções sempre iniciadas por um verbo no infinitivo, como as que aparecem nesses quadrinhos? Então, qual é o gênero textual desse texto aí? É um quadrinho, né? Esse é o gênero textual principal. Mas dentro desse gênero, ele faz uma brincadeira com outro tipo de gênero textual, que é o gênero textual do tipo injuntivo, tá? O gênero injuntivo é aquele que geralmente tem a ideia de passo a passo, que te dá a ordem, né? Ou o passo a passo de fazer alguma coisa. Por isso que eu tenho o verbo no infinitivo ou no imperativo. Faça isso, faça aquilo, desligue o computador, carregue o celular antes de iniciar as funções, tá? Então, quais são os tipos de textos que tem essa estrutura de passo a passo com o verbo no infinitivo? Eu tenho os manuais os manuais de instrução, eu tenho as receitas, tá? Receitas culinárias, tá? Letra B. Esse tipo de construção sintática está de acordo com o objetivo de Ozzy no contexto da tira? Por quê? Ele usou um passo a passo dentro de uma tirinha. Faz sentido ele usar essa estrutura de um texto de manual de instruções? Sim, nesse contexto faz, e é até isso que gera o humor dessa tirinha, tá? Pois ele quer explicar o método dele para escapar da sopa da mãe com passo a passo. O que ele vai fazer para poder escapar dessa oscilada que é comer uma sopa de legumes? Aí ele brincou, fez essa brincadeira de passo a passo, tá? C. Que substantivos Ozzy usa para se referir ao alimento preparado pela mãe? Olha só a função do substantivo, tá? Em vez de falar comida, sopa, toda a vida, ele usou vários substantivos se dirigindo ao mesmo objeto, né? Sopa, que é de legumes, matérias, material, comidas,
tá? Letra D. A escolha desses substantivos é neutra ou revela opinião de Ozzy sobre a comida? Então, em vez de falar só comida, né, não é neutra, porque ele não gosta de legume. Então, o uso aí de material, quem é que chama comida de material? Quem é que chama comida de matéria? Tá? É justamente matéria e material tem até uma conotação pejorativa, negativa em relação à comida. Por quê? Porque ele não gostava. Então, a escolha desses termos tem um significado, tá? Porque ele não gosta. Agora, se fosse o contrário, se ele gostava, ele poderia muito bem chamar a sopa de legumes de dádiva, de maná, que é aquela coisa maravilhosa, mas não é, né? Ele não gosta, tá? Agora, corrigindo a página 72. Na página 72, eu tenho aí uma questão de vestibular, tá? Que é da Unesp. Essa questão foi adaptada, tá? Para vocês do nono ano. Eu tenho. Nós criamos produtos, fixamos preços, definimos os locais onde vendê-los e fazemos anúncios. Nós controlamos a mensagem. Nas orações que compõem os dois períodos transcritos, os termos destacados exercem a função de quê? O que vocês marcaram? Letra A, sujeito. Letra B, objeto direto. Letra C, objeto indireto. Letra D, predicativo do sujeito. Ou letra E, predicativo do objeto? Acertou quem marcou aí a letra... Deixa eu ver aqui. A letra B, objeto direto. Por quê? O que é um objeto direto? É o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, é aquele verbo que pede um complemento, mas ele se liga ao complemento sem preposição. Tá? Então, olha só, nós criamos produtos. Quem é o verbo? Criamos. Criamos produtos. Então, produto está complementando o sentido do verbo criar. Tá? Fixamos preços. Preço está complementando o sentido do verbo fixamos. Definimos os locais. Os locais está aumentando o sentido de definimos, que é o verbo. Fazemos anúncios. Anúncios também acrescentando sentido a fazemos. Controlamos a mensagem. Então, a mensagem é um objeto direto porque está complementando sem meio, sem forma, sem intervenção da preposição, o verbo controlamos. Certinho? Então, prosseguindo com a nossa correção, eu tenho aí a página 73, tá? Que são dois minicontos. Agora a gente vai sair de função sintática e falar do miniconto, tá? Então, na página 74, eu tenho o estudo dos textos, tá? Então, sobre o texto A, tá? O texto A. Quem são as personagens desse miniconto? Eu tenho a avó, o avô e o neto. Qual é o tempo que acontece o que é narrado nele? É o tempo passado, tá? Esse é o tempo cronológico. Número 3. É possível determinar com exatidão o lugar dos acontecimentos desse miniconto? Se sim, qual é o lugar? Se não, cria uma hipótese do lugar. Tá? Não tem como a gente dizer exatamente onde acontece, o local. Mas a gente pode levantar a hipótese, pode se tratar da casa da avó ou a casa do neto, sendo o lugar em que a avó costuma cozinhar e ficar perto desse neto, tá? Mas isso é uma suposição, é uma hipótese. Número 4. Qual é a situação inicial? O conflito, o clímax e o desfecho desse miniconto. A história é curta, é miniconto, mas ele tem a estrutura de uma narrativa, tá? A situação inicial é o que a avó costumava fazer para resolver os problemas. O conflito, ou seja, o problema, é a pergunta feita pelo neto. O clímax, ou seja, o maior grau de tensão da história, é o fato de a avó não saber a resposta e ela mesma sofrer do mesmo mal que o neto. E o desfecho, o final, a conclusão, é o abraço dos dois. Tá? Número 5, transcreva, ou seja, tire do texto e escreva exatamente como estava escrito no seu caderno. No miniconto, um exemplo de discurso indireto livre. É para a dor de saudade, vó. Então, discurso indireto livre é quando eu tenho a mistura da fala do narrador com a fala da personagem, tá? É tudo misturado. Número 6.
Explique a expressão em destaque no trecho a seguir, pois durante anos tentara cozinhar a perda do avô. Dê exemplos de outras expressões presentes no mini-conto em que foi utilizada a linguagem poética. Qual é o trecho em destaque? Cozinhar a perda do avô, que está em itálico. Qual é e o que é linguagem poética? Tá? A linguagem poética é o contrário da linguagem objetiva, é aquela que vai direto ao ponto, que é direta, que não usa linguagem figurada. Linguagem poética é justamente o uso de metáfora, de ambiguidade, de duplo sentido, de conotação. Qual é então essa ambiguidade aí dentro desse termo? Tá? É justamente a ação de cozinhar. Tá? Nesse mini-conto, ela é utilizada com o sentido de resolver, de aprender a lidar, e não de cozinhar e colocar na panela. Tá? Então, cozinhar, literalmente falando, conforme o dicionário, é você cozinhar um alimento no fogão, com calor. Mas aí cozinhar tem esse sentido de aprender a lidar. Tá? Sobre o texto B, leia o quadro Saiba Mais e responda as questões a seguir. Tem lá o texto da Scheherazade, que é uma personagem da história de As Mil e Uma Noites. Tá? Contos, assim, é um conjunto de contos árabes muito famoso, clássico da literatura. Recomendo para vocês conhecerem, tá? Muito antigos também, tá? Então, número 1 da página 74, em relação ao texto B, ele faz o seguinte: o que há em comum entre a história de As Mil e Uma Noites e o mini-conto B, tá? As personagens e o número de noites que é muito próximo, tá? Número 2. Que fato novo em relação a essa antiga história é apresentado no mini-conto? O desfecho é diferente, tá? Em vez de Scheherazade e o sultão ficarem felizes para sempre, ela mata o coitado, tá? Não tão coitado assim, né? Número 3, na página 75, vamos lá. Justifique o desfecho do mini-conto. Quais efeitos esse desfecho provoca no leitor, tá? Porque a Scheherazade, ela pode ter matado o rei para vingar todas as mulheres que ele havia matado. Então, isso pode causar um certo surpresa no leitor, tá? Número 4. Levando em conta as informações do quadro, explica a ambiguidade presente no título do mini-conto. Então, ambiguidade é esse sentido, esse duplo sentido, essa relação contraditória, tá? A palavra papo aí, né, que é fim de papo, tá? É até um certo humor, né? Porque o papo, ele pode significar essa parte aqui do nosso queixo, né? Entre a cabeça e o pescoço, nós temos aqui o papo, mas pode ser papo no sentido de conversa. Fim de papo é tanto um fim dessa parte aqui do corpo, porque eles mandam cortar a cabeça, né? Quanto o fim de conversa. Então, quando ela fala, né, que vai cortar a cabeça do rei, ela tá tirando o papo dele fora, o papo físico, e tá pondo um fim a essa conversa que durou 1000 anos. Olha só que interessante, né? Número 5. Sem conhecer as informações contidas no quadro Saiba Mais, é possível o leitor compreender o mini-conto? Explique. Não. Pois as informações sobre as personagens e a obra da qual fazem parte são essenciais para a compreensão do mini-conto. Então, não tem como saber, tá? Ainda na página 75, eu tenho lá o mini-conto, que ele tem a foto aí de um bonsai, que é essa arvorezinha japonesa, né? Essa mini árvore, tá? E eu tenho um trecho aí sobre mini-conto. Tá? Aí ele pergunta, além do bonsai, Marcelo Spalding usa como exemplo o boxe para estabelecer relações entre os gêneros narrativos. Considere o que você já sabe sobre os gêneros romance e conto e indique quais são as características do mini-conto a partir das comparações apresentadas nesse trecho. Então, a gente sabe que o romance é uma história, uma narrativa longa, tá? Romance não quer dizer que é uma história de amor, não, tá, gente? Romance, obra. Eu tenho romance, novela e conto, tá? Então, o romance é uma história longa, o conto é uma história curta, e o mini-conto é como se fosse um bonsai, que ele é mais curto ainda que o conto, tá? Então, tem poucos personagens. Se o conto tem poucos personagens, o mini-conto é menos ainda. Todo o mini-conto é reduzido, como se fosse um bonsai, que é uma mini árvore, tá?
Então, vamos lá para a página 76. Então, na página 76, eu tenho aí organizar o conhecimento, tá? Aqui, ó, organizar o conhecimento, vocês vão avaliar, fazer uma autoavaliação do aprendizado de vocês. Isso aqui é um ótimo instrumento para vocês verem o que precisa ser melhorado, o conteúdo que vocês precisam revisar, o conteúdo que vocês precisam questionar com a professora, ok? Não deve guardar dúvida. Mesmo depois dessa correção, se você ainda não entender, eu estou aqui para isso. Entra no privado comigo lá no grupo do WhatsApp, no ano, e fala comigo, tá? Aqui eu tenho, ó, sobre conto, ele pergunta, é sobre mini conto. Quais são as características desse gênero? Isso aí é uma revisão, tá? É uma narrativa muito breve que mantém os elementos do conto. Eu tenho personagem, eu tenho estrutura, eu tenho conflito, eu tenho espaço, eu tenho tempo. O que é preciso para que haja compreensão do texto? Aí é que tá. Como as informações são mais reduzidas que o conto, aí eu tenho que ter a participação do leitor, porque muita informação vai ficar escondida. Ela não é dita claramente, mas ela está ali, escondida. Então vai exigir um trabalho maior do leitor, que é ler as entrelinhas, é fazer essa interpretação, é retirar o que o texto está te dando, mas que está escondido. Em que meio esse gênero é comumente publicado? Então, geralmente, o mini-conto é mais comum no meio digital, tá? Então, nas páginas 77 e 78, eu tenho aí uma proposta de produção textual, tá? Nessa proposta de situação de produção textual, você vai fazer no seu caderno. Eu não tenho como corrigir agora, tá? Mas eu vou corrigir quando eu pedir as fotos do seu caderno. Aí cada um tem que ter feito o seu, tá? E nessas páginas ele faz aí o passo a passo de como você vai produzir, tá? Na página 79 e 80, eu tenho aí atitudes para a vida. Por que essas atitudes para a vida? A gente sabe que a gente não está na escola só para aprender português, classes gramaticais, não é só para aprender sobre ciências, matemática, artes. A gente está na escola também para a gente aprender a como se tornar um bom cidadão. Porque um dia a gente vai terminar a escola, um dia a gente vai ter que ser mais atuante na sociedade, um dia vocês vão responder por si mesmos, por enquanto vocês são menores de idade. Mas quando fizerem 18 anos, vocês já vão ter uma carga de responsabilidade. Não serão seus pais que vão responder por vocês, e sim vocês mesmos. A partir de 16 anos, vocês já podem votar, que é uma atitude, né? Um compromisso cidadão muito pesado, né? Muito delicado. Então a gente tem que aprender muito bem, aprender sobre ética, sobre como agir na sociedade. E essas atitudes para a vida, ele traz esses exercícios de cidadania, da gente saber também controlar nossas emoções, a como gerir os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Então ele traz aqui um texto, tá? Que é um poema visual. Derrotas a sua vitória. Eu me chamo Antônio. Então, número 1, ele pergunta, qual é a mensagem do poema? Tá? É uma sugestão, né? Cada um botou uma resposta. Então, o poema, ele traz uma mensagem de incentivo e direcionamento, né? Número 2. Aí ele fala, o poema brinca com os termos que se contrapõem. Então, eu tenho termos aí contraditórios. Que termos são esses? É o derrotas e vitória. Só que derrota é quem perde, vitória é quem ganha. Então eu tenho contrapontos, eu tenho limites, né? Como se fosse uma antítese, né? É uma antítese, né? Como dia e noite, alto e baixo, gordo e magro, feliz, triste. Então derrotas e vitória. Só que o derrotas não está escrito derrota com 2 R's juntos, mas ele está separado. Derrotas, ou seja, dê caminho para sua vitória. Olha só que interessante, né? Esse texto. Então, o número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 são respostas pessoais, tá? Cada um vai ter o seu, não tem resposta certa, tá? Cada um pensa de uma maneira diferente, tá? Mas lembre-se que esse exercício, ele fala aqui sobre a questão de fazer escolhas, tá? Que as escolhas que eu faço, tá? Elas podem me prejudicar
me favorecer ou me prejudicar, mas podem afetar negativamente ou positivamente os outros. Então, quando a gente for fazer as nossas escolhas, seja em qualquer sentido, no relacionamento, né, de amizade, no relacionamento amoroso, no meio profissional, no meio acadêmico, com os meus amigos, com a minha família, né, no meio religioso, eu tenho que pensar não só em mim, mas no qual é o peso que as minhas escolhas vão gerar, vai gerar para os outros também. Porque a gente não pode ser uma pessoa egoísta. O ser humano é um sujeito social, ele vive em conjunto, em sociedade. Então a gente tem que ter esse pensamento, né? O que está em jogo não é só eu, e sim, né, nós. Olha só que discussão pertinente para esse momento que a gente está vivendo. A gente, quando pede pra gente ficar em casa, pra gente usar máscara, lavar as mãos, né, ser consciente, não é só pro nosso bem, é pro nosso bem e pro bem da coletividade também, tá? Para que todo mundo seja favorecido, para que haja igualdade, equidade, justiça. Gente, tô me sentindo uma filósofa, né? Uma professora um psicólogo, sabe? Então, essas questões aí envolve isso. Na página 80, inclusive, fala sobre controlar a impulsividade, né? Nossa, e aí fala impulsividade em todos os sentidos, né? Então, olha só que importante. Isso aqui é um exercício muito bom pra gente pensar nessa época que a gente tá vivendo, tá? Ou seja, em que tá todo mundo à flor da pele, tá todo mundo já com vários problemas, tá todo mundo sensível, e controlar a impulsividade é muito importante. Eu tô dentro de casa, confinada, não posso sair, não posso ver minha mãe, não posso ver meus parentes, tô longe do filho, não posso ir no shopping, não posso ir na praia. Nossa, eu vou comer horrores, né? A compra que era para um mês, eu comi em 2 dias. Tem que controlar essa impulsividade, essa vontade de comer, por nervoso. E assim é com tudo, né? Então, essa aí é um exercício de autoavaliação. Você medir como que você tá, como você sente. Avaliação. Você medir como que você tá, como você sente sobre isso, tá? E na página 81, para encerrar a nossa longa correção, ele fala sobre um mini conto, ele fala sobre o haikai, ou haikai, não sei, que é um poema breve, né, que originalmente, né, seus versos não passavam de 17 sílabas. Então ele compara o haikai com o miniconto. Eu tenho 2 minicontos e eu tenho um haikai. Só que a diferença é que o miniconto é uma história, uma narrativa sendo contada. E o haikai é um poema, que tem essa linguagem, né, metafórica, pode ter rima, mas pense na linguagem narrativa, mesmo o miniconto, ele pode ter sim metáfora, linguagem conotativa, subjetividade, porque é texto literário, não é texto objetivo, ok? Então, não sei, essa é a leitura da hora, é pra gente conhecer um pouco mais outros gêneros como o haikai, ok, pessoas? Então, encerramos aqui a nossa jornada, assim, em relação ao conteúdo do primeiro bimestre, tá? Fiquem tranquilos, qualquer atividade e comunicado eu vou transmitir para vocês via grupo, tá? Então, ó, beijo para vocês, façam direitinho no caderno, organizem tudo que em breve, muito breve, eu vou solicitar aí as fotos dos exercícios do caderno, porque tudo isso tá contando ponto, tá, gente? Tá? Então, eu sei que vocês dão um show de organização, tenho orgulho, tá? Mas não é para ficar se sentindo, não, tá? Mas eu tenho orgulho de vocês são maduros, cumprem as responsabilidades, tá? Então, beijo para vocês, fazem tudo certinho.